Você já percebeu que muitas vezes, quando tenta convencer alguém, quanto mais você insiste, mais resistência você encontra? E se eu te dissesse que existe um jeito simples de transformar resistência em colaboração? Sem truques, sem manipulação, apenas entendendo algo que quase ninguém percebe sobre como as pessoas funcionam. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou Rio Pena e esse é o Escuta Primeiro, um podcast que explora como a habilidade de escutar pode te ajudar a influenciar pessoas, produzir mais e viver melhor. Aqui nós mergulhamos em histórias reais, pesquisas de ponta e práticas simples, que transformam a forma como nos relacionamos, colaboramos e enfrentamos os desafios do dia a dia. No episódio de hoje, vamos falar sobre 3 leis universais da influência que podem mudar completamente a forma como você cria colaboração e reduz resistência nas suas interações. Essas leis, baseadas em métodos usados em negociações de crises, revelam como aliar interesses, gerar confiança e transformar conversas difíceis em oportunidades de conexão e resultados. Se você já se frustrou tentando convencer alguém, se sentiu preso em conflitos ou quis ter mais impacto positivo nas suas relações, esse episódio é para você. E para explicar como tudo isso funciona na prática, eu quero começar com uma história que ilustra exatamente o poder dessas leis de forma simples e real. Um tempo atrás, quando eu morava em Londres e atendia a maioria dos meus clientes nos Estados Unidos, eu estava voltando para casa, pegando um voo saindo de Boston, que no meio do caminho, logo quando ele ia começar a voar sobre o mar, ele depois do Canadá, o piloto de repente liga o microfone e manda uma mensagem para todo mundo dizendo que o avião estava quebrado e que o voo ia precisar retornar. A gente já tinha voado mais ou menos umas 3 horas, então o voo retornou. A gente pousou em Boston, era mais ou menos 3 da manhã, pelo que eu me lembro. E esperando a manutenção do avião até que uma hora e meia depois falaram assim, olha, infelizmente não teve como consertar o avião, então portanto esse voo está cancelado. E pedindo para todo mundo se dirigir ao balcão da companhia aérea e buscar a sua solução. Eu estava super cansado, porque eu vinha de uma viagem curta de só 2 dias em que a minha ida já tinha sido cancelada também no voo de conexão, então tudo que eu queria era voltar para casa e percebi que era mais difícil do que parecia. Bom, foi nessa que eu saí correndo, assim como várias outras pessoas, porque eu sabia que se tinha 200 e poucas pessoas no avião, certamente a fila ia ser enorme para cada pessoa conseguir remarcar seu voo, fazer o que quer que fosse possível. Eu fui correndo, ao mesmo tempo eu fui conferindo que horas era o próximo voo para Londres, descobri que teria um às 7 da manhã, 7h20 da manhã. E quando eu cheguei, dei sorte, corri rápido, consegui ser ali o quinto da fila mais ou menos. E, para surpresa de ninguém, tinha um total de uma pessoa atendendo todo mundo na companhia aérea. Então se formou uma fila enorme com essa uma pessoa, uma moça, atendendo. Isso já era talvez 4 e pouca da manhã. Quase 5. E as pessoas estavam na minha frente, assim como todo mundo estava atrás de mim, assim como eu, estava todo mundo completamente revoltado, irritado e exausto. E eu percebi que as pessoas que foram na minha frente, elas começaram a se exaltar muito com essa moça da companhia aérea, dizendo que é um absurdo o voo e tudo mais, e no final das contas não conseguiram nada. E saíram dali ainda mais frustradas. E eu pensei assim, poxa, acho que dá pra fazer algo diferente. E eu lembrei de 3 leis que eu aprendi sobre influência e que eu vou falar já já, que eu pude aplicar ali na hora e perceber o quanto que elas são realmente universais. Basicamente, quando eu cheguei na frente dessa moça, eu falei pra ela assim, olha, são quase 5 da manhã. Eu não queria estar aqui, mas eu imagino que você menos ainda. Você está tendo que lidar de madrugada com um problema que não foi você que criou. E ainda assim, você tem que resolver e pior, sozinha. Te colocaram sozinha aqui. Então,
eu imagino que você quer resolver tudo o mais rápido possível e com o mínimo ou nenhum, preferencialmente, desrespeito da minha parte como passageiro. Então eu quero ser muito objetivo, muito breve com você. A única coisa que eu quero é pegar o voo das 7h20 da manhã. Se você me dá isso, eu já saio da sua frente aqui e não quero mais nada. E no intervalo de poucos segundos ela imprimiu meu bilhete. E as pessoas que foram antes de mim não conseguiram o bilhete e não entenderam por que eu tinha conseguido. Mas o fato é que eu entrei no avião e voltei para casa. Isso me mostrou o quanto que tem coisas muito sutis, que talvez sejam até imperceptíveis contando essa história, que fazem toda a diferença na maneira como a gente influencia as pessoas ao nosso redor e de forma positiva. Então a primeira coisa, na verdade, que é importante de distinguir é a diferença entre influenciar e manipular. E a diferença que eu trago aqui é que no manipular, normalmente, eu estou tentando jogar com as preocupações da outra pessoa de forma que eu atenda única e exclusivamente aos meus interesses. Enquanto naquilo que eu chamo de influenciar, eu estou buscando, de uma forma colaborativa, fazer com que os meus interesses e os interesses da pessoa com quem eu estou buscando essa colaboração também sejam atendidos. Bom, feita essa distinção, o que a gente aprendeu sobre influência e que vale a pena compartilhar aqui? E cabe dizer que tudo isso é fruto do que eu aprendi nesse trabalho nos Estados Unidos com pessoas que trabalhavam e criaram métodos de negociação de sequestros e que descobriram que esses métodos, na verdade, poderiam ser aplicados nos negócios, nas negociações, na liderança, na gestão e na vida como um todo. E o que eles definiram a partir disso é o que eles chamam de uma interseção. O que é uma interseção? É toda vez em que eu estou buscando conectar o que importa para mim com o que importa para uma outra pessoa da qual eu dependo para conseguir aquilo que importa para mim e criar algo que seja útil e produtivo a partir disso, né? E o que eles dizem é que a interseção é formada de 3 setas que se cruzam, digamos assim. A primeira é a minha visão. A segunda é a sua visão. A terceira são os fatos. Agora, o que a gente chama de visão aqui? Visão é um conjunto dos meus objetivos, das minhas preocupações e das minhas circunstâncias. O que isso significa na prática? Objetivos é tudo aquilo que eu sou a favor, é tudo aquilo que eu estou buscando. Preocupações é tudo aquilo que eu sou contra, são as coisas que eu estou buscando evitar. E circunstâncias são questões, fatos, realidades, contextos com os quais eu tenho que lidar. Quais são as 3 leis que definem, então, como eu influencio alguém a colaborar comigo? Elas são bem simples, na verdade. A primeira lei diz o seguinte: todo mundo, todos os seres humanos, todas as 7 bilhões e meio de pessoas, ou seja lá quantas pessoas tem no mundo hoje, acordam e vão dormir com um conjunto de objetivos, preocupações e circunstâncias. A gente chama isso de visão, ou seja, todo mundo tem uma visão. A segunda lei diz o seguinte, e aqui começa a ficar interessante. Toda vez que alguém percebe que eu estou desrespeitando, ignorando ou me opondo à visão dela, o que ela me oferece em troca é resistência. E com resistência a gente gera desperdício, desgaste. Ou seja, a gente vai perder tempo, a gente vai perder dinheiro, a gente vai perder energia, estresse ou qualquer outro recurso relevante porque essa resistência gerou esse desgaste. E a terceira lei é o inverso da segunda lei, que diz que toda vez em que uma pessoa percebe que eu estou respeitando, estou atento e estou sensível à visão dela, aos objetivos, preocupações e circunstâncias dela, ela me oferece em troca colaboração e com colaboração a gente cria valor. A gente cria algo que vale para mim e para ela ao mesmo tempo, certo? Vamos voltar na história do meu voo cancelado e como eu apliquei essas leis. O que eu percebi? Que as pessoas que estavam na minha frente, muito estressadas, assim como eu estava também, mas talvez não tão atentas a isso, elas estavam percebendo que a companhia aérea não estava
sendo sensível e atenta aos objetivos, preocupações e circunstâncias delas. Então, o que elas fizeram quando foram conversar com a atendente da companhia aérea, vendo essa moça como a companhia aérea em si, elas foram resistentes. Elas não buscaram colaborar com aquela moça, com aquela profissional da companhia aérea que estava ali. Ela, em troca, ofereceu resistência de volta e saíram os dois infelizes. Ela desrespeitada pelos passageiros, os passageiros desrespeitados por não terem conseguido o que queriam, remarcar um voo, um voucher para alimentação, para hospedagem, ou algo do tipo. E foi quando eu lembrei dessas 3 leis e falei assim, poxa, como que eu posso aplicar a terceira lei e fazer com que ela perceba que eu tô sensível e atento à visão dela? E é por isso que eu falei para ela e comecei falando, olha, eu imagino que você esteja preocupada com isso, esteja preocupada de estar aqui a essa hora, você deve estar cansada, você deve estar, né, seu objetivo deve ser terminar isso aqui o mais rápido possível para ir para casa, sua preocupação deve ser que você está achando que isso aqui vai durar horas e horas e horas e você não vai conseguir descansar e vai ter que voltar amanhã para trabalhar virada. Enfim, né, a gente não precisa mostrar seus objetivos, suas preocupações, mas tudo que eu fiz foi na minha comunicação fazer com que ela percebesse que eu estava atento a isso. E foi por isso que a gente inverteu esse ciclo. Em vez de ela me oferecer resistência, ela me ofereceu colaboração, porque eu ofereci colaboração a ela primeiro, né? E a gente pode fazer isso, na verdade, em vários aspectos da vida. A gente pode fazer isso nos relacionamentos que a gente tem, com as pessoas que a gente ama, com a nossa família, com os nossos amigos. E, obviamente, a gente pode fazer isso no nosso trabalho. Para dar um exemplo de uma pessoa que eu acompanhei individualmente uma vez, e que isso para mim foi muito marcante, era uma pessoa que ela era líder de uma empresa brasileira que havia sido recentemente adquirida por uma empresa dos Estados Unidos. E ela, assim como vários colegas, estavam preocupados que nessa aquisição todo mundo poderia perder o emprego. E quando eu fui acompanhar essa líder individualmente, eu perguntei para ela o que está te preocupando, e ela me contou essa situação e falou, olha, meu medo é perder meu emprego, basicamente. E eu falei, tá, e o que vai acontecer agora? Ela falou assim, não, é que esse CEO novo tá vindo dos Estados Unidos para conhecer a nossa fábrica aqui. E ele vai querer conversar com as lideranças, eu inclusa. Eu falei, legal. Qual é o seu objetivo nessa conversa com ele? E ela falou, meu objetivo é eu garantir meu emprego. Meu objetivo é eu garantir que o que eu faço aqui é relevante o suficiente, que ele perceba isso. Eu falei, legal. E como que você pensa em abordar? E ela, eu vou fazer uma apresentação mostrando o quanto que o que a nossa área faz é importante, é relevante e por aí vai. E eu falei, ok. Isso tem a ver com as suas preocupações ou com as dele? Ela falou, com as minhas. Eu falei, ótimo. Como que você pode agora criar uma interseção entre as suas preocupações e seus objetivos com os objetivos e as preocupações desse CEO novo? E ela falou, não sei. E eu fiz um exercício, tá bom, no que você acha que ele vai vir pro Brasil pensando em fazer? Ela falou, acho que ele quer conferir o quanto ele confia nas pessoas que estão aqui para continuar a sua operação. Eu falei, ótimo. Como que você acha que ele vai perceber que você ou qualquer outra pessoa está atenta e sensível àquilo que importa para ele? E ela falou, mas eu não sei o que importa para ele. Eu falei, exatamente. Então será que a melhor forma de você demonstrar não é perguntando? E ela parou, falou, é verdade. Eu falei, então o que você pode perguntar para ele? E, enfim, a gente foi entrando nessa conversa até que a conclusão foi de que o que ela podia perguntar para ele era, ou melhor, de que em vez de quando ele chegasse e ela começasse a fazer uma apresentação, assim que ele chegasse para uma conversa com ela poderia começar dizendo assim, você poderia me dizer o que você mais gostaria que eu estivesse atenta na empresa e no negócio nesse momento de integração com vocês? E foi isso que ela fez de fato, e o que ela me contou depois na volta é que quando ela fez essa pergunta para ele disse, ninguém nunca me perguntou isso. Parece que tá todo mundo salvar os seus próprios pescoços, sei lá. E todo mundo só quer me apresentar coisas. Parece que tá todo mundo querendo se salvar. E você é a primeira pessoa que parece se importar com o que eu tô pensando, com o que eu tô preocupado. Isso é muito legal. Ele perguntou o nome dela e falou, olha, não vou esquecer do seu nome. E o final dessa história é que ela, diferente de alguns outros colegas, manteve o emprego dela, e não só manteve o emprego dela, como aumentou a credibilidade dela com o CEO novo. E transformou o que era uma ameaça numa oportunidade para acelerar a carreira dela e o relacionamento dela com alguém numa posição de tanta influência dentro da companhia.
E tudo isso é para mostrar que, no final das contas, a gente simplesmente está o dia todo, o tempo todo, criando interseções com as pessoas com quem a gente esbarra. O que a gente não percebe é como elas funcionam. A gente não percebe que muitas vezes eu não consigo fazer algo andar com outra pessoa e eu crio resistência àquela pessoa e ela cria resistência a mim e a gente entra num ciclo vicioso de desgaste até o momento que isso explode das maneiras mais esdrúxulas, das maneiras mais trágicas. Então a pergunta que fica é: de tudo aquilo que importa para você na sua vida, quem são as pessoas com as quais você tem as interseções mais cruciais para conseguir aquilo que importa para você e como que você pode fazer isso de uma forma em que elas também consigam aquilo que é importante para elas? E o que a gente descobre aqui é que a melhor forma de começar é você demonstrando curiosidade aos objetivos, preocupações e circunstâncias das pessoas ao seu redor. Se você já souber quais são, você pode comunicar que você está atento e sensível a eles. Se você não souber quais são, você pode começar perguntando a essas pessoas o que mais importa para elas, o que mais preocupa elas, o que elas mais estão buscando, e a partir disso, criar relacionamentos melhores e a partir disso, ser uma pessoa mais influente. Isso pode ser muito prático em várias dimensões da vida, como a gente está vendo aqui, mas mais do que isso pode te dar um pouco mais de paz mental e emocional para lidar com as resistências e com as circunstâncias com as quais a gente esbarra todos os dias, porque, querendo ou não, todos nós, seres humanos, somos seres programados para, antes de qualquer coisa, tentar sobreviver. Então é natural que, em momentos onde a gente não está muito atento ao nosso próprio comportamento, a gente esteja espontaneamente apresentando resistência aos outros e às outras coisas. Então, em vez de tentar mudar a resistência nas outras pessoas, você pode começar tentando mudar a resistência em você mesmo. E é o que a gente sempre diz: toda vez que você perceber resistência em você ou nos outros, traga a sua curiosidade para a mesa e se pergunte: o que mais importa para mim? O que eu estou buscando? Ao que eu possivelmente estou resistindo? Porque isso provavelmente vai te deixar mais à vontade para perguntar para outra pessoa o que ela está buscando, o que mais preocupa ela e com o que ela tem que lidar. E essa é uma forma interessante de a gente explorar a influência de uma maneira onde todo mundo saia ganhando e que não fique nenhum resquício, nenhum remorso, nenhum ressentimento para trás. Me diz o que você achou. Se você de alguma forma tentar aplicar isso na sua vida, vou adorar saber. E a gente se vê no próximo episódio. Te convido para, se ainda não segue, seguir a gente aqui, deixar seu comentário, deixar sua pergunta. Com certeza a gente vai ter perguntas sendo respondidas, comentários sendo respondidos no próximo episódio. E mais uma vez, muito obrigado pela sua escuta.